essa temática da dificuldade de mudança para um ambiente profissional, para um ambiente de que a gente toma decisões que impactam, né? Como líderes, nós tomamos decisões que impactam na vida, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E eu quero trazer alguns casos aqui de clientes meus, né? Que mandaram, um mandou pergunta, o outro é um caso que eu quero trabalhar em cima para a gente trazer isso para um tangível de vida profissional, de vida corporativa, de vida numa empresa, né? Então, ele diz o seguinte: eu tenho dificuldade em delegar as tarefas, né? Ou seja, eu tenho dificuldade de distribuir as tarefas da área para as pessoas do meu time. Eu não confio, eu fico aí ansioso e quando eu vejo, eu já estou fazendo o trabalho que deveria ser feito pelo analista. Bom, isso é muito comum. E isso é muito comum quando. Aliás, eu trouxe assuntos muito comuns para a gente falar aqui nesse conteúdo. É muito comum isso acontecer quando a pessoa ela passou a liderança recentemente. E recentemente, entenda-se aí até 3 anos, ainda é um tempo recente de maturação na liderança e muitas pessoas, mesmo com 3 anos, ainda não ficam maduros na posição mesmo sendo entregando bons resultados, mas o fato é que quando você deixa de ser, por exemplo, um especialista e passa a ser um coordenador, um supervisor, um líder de equipe, você deixa de ser a pessoa do operacional para ser a pessoa do operacional ou da pessoa que executa para ser a pessoa que influencia, né? Que influencia, que motiva, que incentiva as pessoas. Então, naturalmente, como nós gostamos de repetir comportamentos, né? Que nós temos padrões de comportamento, é muito comum que a gente se habitue e que a gente, mesmo na posição de líder, a gente fique fazendo aqueles trabalhos que a gente fazia antes, né? Então eu vou fazer uma atividade porque eu tenho eu faço aquela atividade porque eu não confio em entregar aquela atividade na mão de uma pessoa da minha equipe que está na posição de realizar, de executar essa atividade. Então, a primeira pergunta que eu sugiro que você faça, né, que eu recomendo você fazer, é se realmente existe fatos que façam com que você desconfie de que essa pessoa não vai entregar o trabalho dentro da qualidade e dentro do prazo que você precisa. Porque muitas vezes, além da gente ter padrão de comportamento, a gente também tem um padrão de crenças, né? A gente tem aí uma mentalidade de que a gente faz melhor, né? Ou que a gente faz melhor, ou, por exemplo, a gente está procurando se entreter, né? Ou seja, investir tempo, se distrair fazendo atividades que não sejam os nossos reais desafios como líder. E isso é muito sério, porque quando eu presumo que eu faço melhor do que um analista, do que um especialista, e eu sou o líder dessas pessoas, eu estou dizendo de uma maneira inconsciente que eu não, que eu faço melhor e que aquela pessoa não entregaria, né, no prazo e na qualidade que eu preciso. E se isso é um fato, porque normalmente é uma crença, mas se isso é um fato, qual seria o seu papel de líder nessa situação? Não seria ensinar? Não seria treinar essa pessoa? Entender quais são as dificuldades que ela tem para executar aquela tarefa ou para entregar no prazo que você precisa? Pensa nisso. A gente costuma se auto-enganar, né? Às vezes a gente fica ali procurando mecanismos de resistência para a gente se enganar, para a gente continuar a fazer aquilo que a gente sempre fez. Então, cuidado com essa, que a gente até chama de autossabotagem, né? Não querer se desenvolver, não querer enfrentar aqueles desafios que são da sua
atribuição enquanto líder? Isso é uma coisa que é bastante comum e que vale a pena você se questionar se de fato faz sentido essa desconfiança. Se tem fatos e dados que te embasam essa desconfiança ou se é uma crença ou se é uma distração que você tem ali para continuar fazendo o que você sempre fez e mostrar uma produtividade que não é exatamente aquela que você deveria entregar. E o outro ponto é, você só vai saber se a pessoa é confiável e ela vai entregar no prazo e na qualidade que você precisa, se você primeiro confiar, né? Então é dar a primeira, é abrir o crédito, né? É você dar o voto de confiança e ver, inclusive, depois que a pessoa fizer, quais foram as dificuldades. A gente tem aí níveis de maturidade na nossa equipe normalmente, né? Então, por exemplo, talvez você tenha um analista, uma pessoa ou um auxiliar que está começando na atividade de que, de fato, ele não tem ainda as competências técnicas para realizar a atividade, mas que você tem a responsabilidade de, enquanto líder dele, direcionar o trabalho, dizer exatamente as coisas que são necessárias realizar, o que você espera dele e acompanhar. E conforme ele for evoluindo, você vai dando mais autonomia para ele, pedindo sugestões, mostrando que validando o trabalho que ele faz, né? Então isso é uma primeira uma primeira situação que a gente percebe muitas lideranças passando, né? Essa desconfiança e continuar fazendo aquilo que sempre fez como uma forma de mostrar produtividade enquanto deveria assumir os seus desafios. Então, se você tem dificuldade de confiar, a minha sugestão é que você primeiro pergunte se você tem fatos e dados que comprovem essa desconfiança e se não é uma crença e por que você tem essa crença? Será que é alguma insegurança? Qual é o medo? Você não está segura na sua posição, né? Ou você está se distraindo e produzindo nisso porque é o que você sabe melhor fazer e você não está enfrentando ali os seus desafios enquanto líder.